começa a conversa. Falamos de dinheiro sem pressa, com a dieta financeira ao teu lado e a DS Alan que é sempre a teu cuidado. Café e contas para esclarecer. Olá a todos, sejam bem-vindos ao quinto episódio do nosso podcast Café e Contas. Hoje, e como sempre, temos aqui o nosso residente Luís Ribeiro. Dizem olá, Luís. Olá a todos. Connosco, o nosso convidado de hoje é o Paulo Ribeiro. Paulo, apresenta-te, fala aqui um bocadinho de ti. Olá, o meu nome é Paulo Ribeiro, sou gestor de crédito de dieta financeira. Obviamente tenho um passado todo ligado à banca e nesta atividade obviamente aproveito aqui toda a experiência que acumulei ao longo do tempo e que passa a ser muito útil nesta atividade. Bem, vamos aqui então falar sobre o tema que interessa a toda a gente, não é? Que é como poupar no nosso crédito habitação. Vamos aqui abordar vários temas, como taxas, seguros e os vários pontos de como é que os clientes conseguem realmente encontrar essa poupança. Paulo, começava já aqui por ti. Onde é que o cliente consegue poupar? Há aqui alguns pontos em que se consegue encontrar essa poupança. Se pudesses-nos aqui dar um lamirezinho sobre isso. Claro que sim, assim, para poupar no crédito de habitação há vários aspectos que têm de ser tido em conta, mas eu iniciava aqui por um que para mim é aquilo que é o primeiro e é a prioridade, que é o tempo. O tempo é escasso, é um dos bens mais preciosos que nós temos. E costuma-se dizer que tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro. Logo, seja em que aspecto for, e que já vamos aqui abordar 2 ou 3 aspectos, conseguirmos, ou o cliente conseguir aqui através do intermediário de crédito, fazer com que alguém com experiência profissional trate de toda a situação relativamente ao crédito de habitação, ele para já está a poupar esse tempo e pode-se dedicar às suas coisas. Relativamente à questão colocada, é assim, onde é que se pode poupar? Em tantas coisas. Numa negociação feita com critério, com rigor, nos seguros, que é um tema, que é um aspecto muito importante, em que os bancos obviamente fazem as suas propostas. Nós, enquanto intermediários de crédito, temos também essa possibilidade e aqui há uma poupança muito significativa. Na parte da negociação, é todas as condições. As condições, obviamente, temos aqui o preço, temos, obviamente, dentro das modalidades disponíveis e dos spreads que são contratados e que estão agregados, e também numa série de aspectos que estão ligados ao crédito de habitação, que têm a ver com comissões, têm a ver com vários serviços que se têm que fazer, e aqui podemos pedir ou exigir isenções, ou reduzir aqui estes preços. Fundamentalmente serão estes os aspectos. Muito bem. Sim, estes pontos que tocaste, vamos acabar aqui por abordá-los aqui em alguns temas que vou trazer aqui para a conversa. E falemos já aqui do tema de transferir o crédito em si, Luís. Sabemos que já não se usa o ficar ou já não é tão habitual e não devemos ficar aqui 20 e 30 anos sem perceber o mercado e sem rever as nossas condições para não estagnarmos, não é? Como em tudo na vida. E eu pedia-te para falares aqui um bocadinho sobre a famosa transferência de crédito, que ouvimos falar muito durante o dia. Falar aqui um bocadinho sobre isso. Sim, o mercado mudou e isso está à vista de todos. Antigamente, não há muito tempo atrás, as pessoas faziam crédito e mantinham-se o resto da vida a agregar aquele crédito de habitação. Hoje em dia o mercado mudou, eles mantinham os seguros, mantinham o crédito, mantinham uma série de componentes com o banco, pronto, e isso havia um banco só que fazia e o resto era para o resto da vida essa parte. Agora várias situações mudaram, tanto como uma transferência, como as pessoas também vendem mais as casas e compram outros porque a sua vida também melhorou. Portanto, o que é que isto significa? Hoje em dia, olhar para um processo de crédito de habitação, se calhar já não é olhar que vamos estar presos num banco durante 30 ou 40 anos, como era antigamente. E nestes casos, o que é que a gente teremos sempre verificar é ver taxas, o que é que a gente está a pagar a nível de spread, a nível da própria Euribor, se a gente tem, às vezes podemos ver também, existem 3, 6 e 12 meses, às vezes pode haver uma que possa ser mais interessante que outra. Também temos, neste caso, umas mistas, também é sempre um produto que eu acho que é interessante no mercado, o que acaba por relacionar sempre uma poupança ao cliente. E às vezes os clientes já podem achar que é pouco, né? Às vezes os clientes dizem, mas isto é só por 30 ou 40 euros, vale a pena estar com tanto trabalho a fazer esta mudança.
estas pessoas fizerem às vezes 30 ou 40 euros, vezes 12 meses, os 12 meses, vezes 30 anos que a pessoa possa ter, poderá ver o que é que a pessoa acabou por poupar, aí sim, não os 30 euros, mas sim ao fim ou do seu processo de reabilitação. Portanto, existem outras formas, como principalmente transferências, mas outras, como foi o Paulo disse também, os seguros, existem outras formas que a gente poderá aqui poupar neste momento. Muito bem. Paulo, a realidade é esta, nós apanhamos aqui os clientes diariamente e acabamos por também dar-nos aqui uma felicidade em conseguir muitas vezes aqui poupanças muito boas, porque lá está, muitos clientes não têm noção e pensam que o crédito deles está bom assim e realmente não estão até estão com uma boa prestação, mas depois vão a ver e consultam-nos e acabam ainda por ter uma melhor prestação e uma melhor poupança, não é? É verdade, e eu subscrevo tudo aquilo que o Luís acabou de dizer. Os aspectos, o que é que uma transferência pode aqui trazer de positivo nas poupanças, foi aquilo que o Luís disse. Acrescentava apenas aqui um ponto que me parece também importante, que é, muitas das vezes, no processo de transferência, os clientes, por algum motivo, podem ter um projeto que querem realizar, não é só na poupança, e é o momento ideal para se aumentar a exposição ao crédito. Ou seja, se as pessoas precisam de mais algum valor, é nesse momento que o podem pedir, porque, obviamente, consegue-se fazer esta transferência, melhorando as condições do que já existe e alocando aqui mais algum valor para algum projeto que a pessoa tenha, aproveitando o momento para não ter despesas adicionais. Pegando aqui este ponto que o Paulo disse, Luís, de fazer um incremento ao crédito, não é? Pedir um chamado multifunções. E para tentar aqui esclarecer as pessoas, há timings com que se pode pedir. Por exemplo, se a pessoa acabou de comprar e se só deu os 10% de entrada ou recorreu aos 100% de financiamento, sabemos que não pode logo pedir um multifunções. Queres-nos explicar um bocadinho aqui os timings? A questão dos clientes, principalmente que compram agora a 100%, essa parte não vamos conseguir juntar nenhum valor relativamente ao imóvel nessa parte. Agora, quando a pessoa comprou há mais de 2 anos o seu imóvel, adquiriu com os seus 10% de entrada, e muito provavelmente nós temos uma especulação do mercado, se calhar há 2 anos para cá, que cresceu que se fala à volta de quase 20% dos imóveis. O que é que isto significa? Que significa que teremos algum espaço para colocar algum incremento nesse imóvel, para a pessoa realizar a sua obra, para realizar algum sonho que tivesse, alguma situação, e mesmo alguma falta de valor, faltava para comprar o seu carro de sonho, poderá usá-lo para adquirir e com uma taxa mais reduzida, que é a taxa de crédito de habitação, nunca esquecendo que a taxa sempre do mercado, que é mais pequena, é a mesma taxa do crédito de habitação. O spread mais pequeno é sempre o que está a agregar o crédito de habitação. E nessa parte as pessoas poderão agregar esse valor, independentemente do prazo que adquiriram o seu imóvel ou fizeram o seu crédito de habitação. Se realizar uma transferência há um ano atrás, essas poderão fazer agora com incremento. É só mesmo na situação da compra do imóvel. Sim, prevalece sempre a primeira compra. Sim. E podem fazer uma transferência e depois, passado um ano, fazer outra vez, que realmente prevalece aqui a primeira compra, e esses 2 anos contam a partir da primeira compra do imóvel. Sim, da primeira compra, não da transferência. Não da transferência. Acabou de fazer. Exatamente. Aqui mesmo em termos de clientes, para que tenham um crédito pessoal, um crédito automóvel, que por alguma situação infeliz na vida, as condições pioraram. Sim, aí também é um aspecto importante, que é a consolidação de créditos. Sempre que isto ao longo da vida, percalços podem acontecer, era bom que não acontecessem, mas acontecem, e sempre que uma família tem, enfim, algum percalço e o orçamento que tem não fica ajustado, tendo em conta as responsabilidades que vão surgindo e que vão criando durante a vida, há um determinado momento, se calhar é importante olhar para um todo e perceber se consegue uma solução através de uma transferência com mais uma linha de crédito adicional que vai, de alguma forma, consolidar todas as outras operações de crédito e, assim, tornar o orçamento mais confortável, não é? Isso é um pouco aquilo que estava a dizer e, obviamente, depois aquilo que o Luís acrescentou, do ponto de vista mais técnico, obviamente tem que ser respeitado. Claro que sim. Vamos aqui passar para o tema aqui dos seguros, portanto, há sempre este tema também que é, mas eu faço, mas o seguro tem que ser do banco, conseguimos fazer o seguro de vida fora do banco. Quero explicar aqui um bocadinho disso, Luís, sobre fazer ou não? Em questão de
dos bancos, hoje em dia eu ainda uso um bocadinho esse método, mas eu penso que existe uma regra que os bancos neste momento não podem afetar as condições do seu crédito de habitação, mesmo que o cliente queira tirar o seu seguro de vida. Pronto. O que significa que o cliente, por vezes, até pode ter uma taxa. Há clientes que, efetivamente, há uns anos atrás fizeram um spread 0,3, 0,4, e eu diria sempre ao cliente: não mexa nesse processo de crédito, mantenha esse processo, se calhar, para a sua vida toda. Mas não tem a obrigação, de alguma forma, e eu penso que seja correto, se não tiver escrito em escritura, que não possa tirar o seu seguro de vida. Portanto, o que é que isto significa? Posso não poupar no meu crédito de habitação, posso deixar ficar no meu banco atual, que ele está, se tem 0,3, 0,2, toda a gente sabe que esses prédios foram feitos há algum tempo atrás, portanto, se eu tenho, mantenho, mas posso rever muitas outras condições, principalmente as condições dos seguros, que é muito importante, porque muitas das vezes os seguros dos bancos vão pagar um pouco mais caros, eu diria mais 50% a 60%, mas também as condições que eles têm muitas vezes são piores que as condições que nós temos, quer dizer, connosco paga mais barato e acaba por ter mais condições. O que é que isto significa? Que é mais uma poupança onde o cliente também pode fazer, mesmo não mexendo no seu processo de crédito de habitação. Paulo, concordo aqui com a parte aqui e nós, lá está, a parte de conseguirmos uma grande poupança aos clientes na parte do crédito de habitação, também temos isso, que é conseguir arranjar um seguro de vida mais completo que, por vezes, o que o banco oferece, mas também mais barato. Sim, concordo em absoluto. Aliás, isto é um papel que é muito importante e que é desempenhado pelo intermediário de crédito, é olhar para o crédito de uma forma individualizada e para o seguro também da mesma forma individualizada. Nos casos em que estamos a iniciar, obviamente a negociação aqui é toda importante que se faça fora do banco. Consegue-se, como o Luís disse, preços muito melhores, com descontos muito significativos e que obviamente se vão refletir numa poupança ao longo da vida do crédito. Quando a situação já está consumada, e como o Luís disse bem, há que perceber a condição atual, o retirar o seguro pode implicar, obviamente, um agravamento no preço, mas aqui das duas uma. Ou se percebe que esse agravamento, mesmo assim, não compensa, portanto, e aí o seguro vai, de alguma forma, fazer com que se fique mais em conta, ou então é a opção do que falámos no tema anterior, que é a transferência, e aí, obviamente, consegue-se o melhor dos dois mundos. Portanto, o que eu acho que é fundamental aqui é um intermediário de crédito a negociar pelo cliente, porque, obviamente, é a experiência, é a questão mais profissional que se coloca. Andamos no terreno todos os E as dias. exigências são maiores relativamente aos bancos, não é? Sem Não temos a componente emocional, portanto, estamos ali só para esmagar preço e para trazer as melhores condições ao cliente. cliente, É a parte sem mais dúvida, importante. sem dúvida. Já agora, Paulo, pergunto também, que a pergunta há pouco foi para o Luís, agora esta é para ti, que é renegociar o crédito no próprio banco, ou seja, já abordámos aqui a parte da transferência de crédito, abordar também aqui a parte se é possível ou não no próprio banco o cliente renegociar o crédito. Sim, é. Aliás, sempre que o crédito de habitação é um produto de longo prazo, o acompanhamento não pode ser feito a longo prazo, tem que ser feito perto, por parte do cliente, que é o principal interessado para ele que está a pagar. Agora, é assim, o cliente, a primeira coisa que deve fazer, de facto, é ir renegociar no seu banco, porque assim, só assim percebe a sua realidade. E depois, e isso é a minha recomendação, consultar o intermediário de crédito, porque o intermediário de crédito o que vai é perceber, num conjunto de bancos, porque os protocolos são com todas as instituições, perceber onde é que tem mais vantagens e daí retirar, provavelmente, uma vantagem melhor do que aquela que o cliente tem. E isto é o melhor termo comparativo que qualquer pessoa pode ter para se sentir satisfeito. É perceber que podemos consultar várias instituições com vários resultados e depois tomar a opção que é aquela que é a escolha acertada. Sem dúvida. Luís, aqui referente a isto, sabemos que também há aqui, podem fazê-lo, mas noutra perspectiva, por exemplo, a parte de pedir um multifunções para, lá está, liquidar créditos que possa ter, etc. Sabemos que, no caso de ficar no próprio banco e pedir esse multi-opções, há ali um custo que tem. A questão, o cliente há de sempre ter, quando eu concordo aqui com o Paulo, eu disse que isto no intermediário acaba por ser sempre um ponto de interesse para o cliente, não o cliente se dirigir só ao seu banco e pedir uma proposta, porque os clientes não sabem o que é que existe de bom na concorrência. Pronto. Essa questão quando nós pedimos um suplemento, multifunções, cada banco dá o seu nome, é claro, se for no próprio banco,
o cliente terá que suportar todas essas custas agregadas, desde avaliações, escrituras, documentos, custo processual e por aí fora, terá tudo. Mas é sempre o cliente também ter os dois pesos na mão e ver essa situação, se quer investir no próprio banco e ficar e achar que aquilo é o produto mais interessante, ou se quer medir, porque é sempre bom também dar a oportunidade. Mas a realidade é essa: quando nós trocamos o banco, o nosso custo provavelmente será zero, não terá qualquer custo, mas se mantemos no banco, se calhar eu diria que um processo desses irá rondar sempre os seus 1.300 a 1.700 euros que o cliente terá que pagar. Por isso é um peso que o cliente também terá que medir se pretende ficar ou se pretende também realizar. E isso só consegue fazer essa medição correta, exatamente com um intermediário que vai tirar as suas propostas todas, tanto do próprio banco que ele tem, como da concorrência que achamos que as que têm as melhores propostas atuais do mercado atual. Sim, sem dúvida. Lá está, é pôr na balança, por vezes é ficar no banco, não ter o trabalho, que às vezes a realidade é que nós fazemos a maior parte do trabalho, mas é o cliente às vezes pensa, fico no meu banco, peço só aqui, mas pago 1.300, 1.700, ou então é deixar-nos ajudar, transferir, e para além de poupar no crédito de habitação, consegue ir buscar esse acrescente de forma básica. Deixa-me só dar aí uma nota, é exatamente isso. Aqui o estar no mesmo banco é mais confortável, é verdade, mas ouvir outras propostas é aí que está o desafio, e voltamos àquela questão, o tempo, ou seja, tratamos de tudo. O conforto não pode não ser amigo da eficácia, portanto, saia um bocadinho da zona de conforto que nós tratamos de forma mais eficiente o seu processo. Sem dúvida. Pronto, eu deixava aqui então um pedido, já vamos àquele jogo que nós costumamos fazer da verdade ou do mito, deixava-vos só aqui uma mensagem de cada um de vós lá para casa, não é? Sobre este tema, o que é que podem... Um conselho. Eu posso dar aqui o primeiro conselho. Vamos lá ver. Ainda hoje eu acho que é de extrema importância os clientes poderem aproveitar quando os nossos processos são custo zero. O que é que o cliente... Eu acho que devemos ser os únicos no mercado que somos contratados e que o cliente não tem qualquer custo connosco. Portanto, o que é que acontece? O que é que o cliente pode perder ao nos contratar? Quer dizer, eu não consigo perceber alguma coisa que o cliente possa perder, porque o custo connosco, o processo que o cliente nos paga é zero, portanto não nos vai pagar. Portanto, nós faremos este trabalho todo para ele e apresentamos as melhores propostas e estudadas de alguma forma, porque pode haver ali alguma coisa ou outra que nós tínhamos que sinalizar ao cliente, que esta proposta é boa, mas tem aqui esta situação e esta situação você tem que ter em atenção. Portanto, propostas totalmente estudadas apresentamos ao cliente e o cliente só tem que fazer uma análise. Provavelmente durante o fim de semana vai ali ver o que é melhor e na segunda-feira dizer qual é o banco que ele pretende avançar. Portanto, é um trabalho de custo zero, não tem nada a perder. Eu diria que aí sim é recorrer cada vez mais a este tipo de trabalho e aproveitar enquanto ainda é um custo zero. Paulo, aqui uma mensagem também. É o seguinte, aquilo que o Luís disse está cheio de razão. Vou só resumir para não estar a replicar, porque é o seguinte, como disse há pouco, o crédito de habitação é um processo de longo prazo, mas tem que ser acompanhado de muito perto. O segredo, para mim, é negociação. É negociar, é renegociar, é voltar a negociar. E aqui o intermediário de crédito é fundamental. Sem dúvida, sem dúvida. Sim, da minha parte também o que posso dizer é isso, é que a informação é dinheiro no bolso, não é? E então... não andem sozinhos, recorram a nós, peçam ajuda, porque lá está, o trabalho é gratuito e vamos ajudar com certeza a encontrar as melhores soluções. Passemos então aqui para o nosso jogo que costumamos sempre fazer, que é o verdade ou mito. Vou ler aqui a primeira. Luís, só dá para poupar no crédito de habitação se mudar de banco. Acabámos por abordar aqui há bocado nos temas anteriores esta situação, para ti. Não, é mito. Não, nós podemos também estar no próprio banco, ver os outros provedores. O banco também acaba sempre também por poder atualizar as suas condições atuais, se for assim pretender, mas quando temos o reforço, pronto, aí sim eu aconselhava sempre a fazer a troca para não ter o custo, que é um pouco elevado. Sim, acaba a ser uma verdade e mito, pronto, se for para só fazer troca de crédito, também se pode fazer no próprio banco, se não for, poderá ser aquele custo, mas não deixa de poder fazer. Exatamente, poupar pode ser no próprio banco, é óbvio que sim, desde que existe essa pressão e essa negociação.
Obviamente que ouvir outros processos, ouvir outras propostas, acho que é fundamental para se tomar a melhor decisão. É basicamente isso. Ok. Paulo, aqui a próxima pergunta. Uma pequena diferença na prestação não faz grande impacto? Assim, eu acho que isso é um mito. É um mitíssimo. Isso é um mito enorme, porque é o seguinte, todo o somatório das diferenças é que vão fazer um todo. Porque assim, podemos estar, o Luís ainda há pouco disse isso, podemos estar aqui com uma diferença de 20, 30, 40 euros mensais. Obviamente, como disse há pouco, o crédito de habitação é de longo prazo. Temos que desmultiplicar esses valores por os vários meses e depois por os vários anos que estão para frente. Portanto, pode-se poupar tanto na operação renegociando preço, como, e muito importante, como dissemos há pouco, na questão dos seguros, que aí sim também há poupanças muito significativas. Luís, concordas, não é? Sim, concordo. Aqui não há muito, já abordámos isto. Não há aqui muito. Bem, passemos aqui para mais uma pergunta. Luís, os seguros são sempre obrigatórios fazê-los no banco? Não, isso é um mito autêntico. Essa parte já passou há muitos anos. Neste momento, os seguros não são obrigatórios fazer no banco. É obrigatório fazê-los, sim, seguro de vida e multirriscos, mas não no banco. É opcional. Então, podemos escolher onde queremos fazer esses seguros. Muito bem, Paulo, concorda? Agora vamos fazer aqui a última questão, Paulo. Transferir o crédito de habitação dá muito trabalho ao cliente? Isso é um mito. É um mito. Não dá trabalho. E assim, traz vantagens para o cliente. O trabalho é do intermediário de crédito. É essa a recomendação que eu faço. Tratamos tudo a custo zero, como o Luís há pouco referi, e o cliente certamente terá vantagens sem trabalho absolutamente nenhum. Muito bem. Bem, acho que podemos dar aqui por terminado este episódio. Foi aqui o 5º episódio do nosso podcast. Obrigado, Paulo, por ter aqui vindo como convidado. Obrigado ao Luís por também estar cá, sempre. Foi mais um episódio. Ponham lá o gosto, partilhem e até ao próximo episódio. Até já.